Ouça agora no Muito Além de Rodas e Motores, uma inédita história vivida por Luiz Carlos Seco ao longo de seus 60 anos de carreira como jornalista especializado na indústria automotiva. Muito Além de Rodas e Motores é um oferecimento de Garrett Advance Motion, uma das marcas mais icônicas da indústria automotiva mundial. Automobilismo brasileiro, a melhor opção de investimento. O último final de semana de maio é, com certeza, o mais importante, emocionante, perigoso e charmoso do automobilismo esportivo mundial, pois são realizadas duas das mais marcantes provas do calendário, o GP de Mônaco e a 500 milhas de Indianápolis. Isso me faz sentir que estamos vivendo uma entre-safra do automobilismo esportivo brasileiro, sem nenhum piloto na Fórmula 1 para vencer em Monte Carlo e sem nenhum com chance de conquistar a 500 milhas, a Fórmula E ou a Fórmula 2. Para um país que se acostumou a ver as vitórias de Senna nas ruas do Principado, de Emerson, Hélio Castro Neves, Gil de Ferran e Tony Canaan na 500 milhas, esse momento não é dos mais empolgantes. A verdade é que a vida é de ciclos, muito dinâmica e que, para não ficarmos para trás, precisamos estar sempre buscando evoluir e melhorar. O que ocorre hoje no automobilismo esportivo nacional já aconteceu e acontece com outros esportes nos quais a liderança mundial ou até uma supremacia é alternada por atletas de diferentes nações. Mas, como disse antes, nos acostumamos muito mal, pois de 1972 até 5 ou 10 anos atrás, conquistamos 8 títulos na Fórmula 1, fora vários vice-campeonatos, e 8 vitórias na 500 milhas, além de títulos na Fórmula E com Lucas de Grassi e Nelson Piquet, de várias vitórias marcantes em outras categorias, até o recente título de Felipe Drogovic na Fórmula 2. O mais importante e positivo é que não nos faltam talentos e continuamos a ver surgirem grandes e bons pilotos. Mas o caminho até as categorias do topo acabou se perdendo e tornando-se muito mais difícil. Também sei que talento somente não é suficiente. É preciso um conjunto de atributos, inclusive forte apoio financeiro. Mas, de certa forma, sempre foi assim. O que nos enche de esperança é o trabalho que vem sendo realizado pela CBA, já há alguns anos, para fortalecimento do nosso automobilismo. Recentemente disse e reafirmo que o momento atual me lembra muito do final dos anos de 1960 e início de 1970, época de ouro do esporte, quando a efervescência e empolgação eram tamanhas que literalmente moviam montanhas. Quem não viveu pode achar que naquela época era mais fácil e barato chegar às principais categorias. Entendo que era diferente. Os requisitos, desafios e obstáculos eram outros, mas devagar e com um trabalho persistente e contínuo abriu-se caminho para muitos pilotos chegarem à Fórmula 1. Oportunidades que hoje parece não se abrir tão fácil. Quero voltar a ouvir e viver histórias como as de Camilo Cristófaro, que ainda nos anos de 1950, como um profeta, disse que um brasileiro poderia vencer a 500 milhas de Indianápolis. E militantes do automobilismo acharam que ele estava louco com um comentário feito num programa de televisão, depois de ter ido a Indianápolis como prêmio por ter sido eleito piloto brasileiro do ano, instituído pela revista Autoesporte. Anos mais tarde, quando Emerson Fittipaldi descobriu o caminho para chegar às categorias principais, conquistando os 2 primeiros títulos mundiais na Fórmula 1 e depois ingressou no automobilismo norte-americano e venceu a 500 milhas e o campeonato da Fórmula Indy, confirmou a profecia de Camilo e desmentiu os que consideraram um entusiasmo exagerado.
Em seguida, Nelson Piquet e Ayrton Senna transformando o automobilismo internacional em verdadeiros shows de habilidade e criatividade, em espetáculos empolgantes nas pistas mundiais, e outros jovens brasileiros como protagonistas, disputando a liderança e o título da Fórmula 3 europeia e britânica. Quero que circuitos ao redor do mundo sejam rebatizados, como foi Silverstone, na época de Ayrton Senna na Fórmula 3, que de tanto vencer passou a ser chamado Silverstone. São tantas conquistas, tantas boas lembranças, tantos desafios vencidos, que acho impossível que, em um curto espaço de tempo, não voltemos a liderar o automobilismo mundial e ver nossos pilotos conquistando vitórias e disputando o título das principais categorias. Assim como no futebol, a cada Copa do Mundo, sonhamos com o Hexa. Aguardo ansioso pela nova vitória na 500 milhas, pela 7ª em Mônaco e pelo 9º título da Fórmula 1. Se nesse ínterim vierem vitórias e títulos na Fórmula E, Fórmula 2, na Indy, no WEC e por que não na MotoGP, eu não vou reclamar. O trabalho realizado pela CBA transformou o automobilismo em um empreendimento de investimento com retorno garantido. Jamais as corridas conquistaram o prestígio construído nos últimos anos, reconhecidos pela FIA, Federação Internacional do Automobilismo, com a conquista do troféu José Abed 2023, como uma entidade que melhor o trabalho desenvolveu em todo o mundo. As recentes ações, programas e iniciativas da CBA vão com certeza ajudar a reencontrarmos esse caminho. A criação de uma categoria nacional de monopostos idêntica às europeias, o incentivo forte à participação feminina nas competições em todos os níveis e a cultura de construir uma base nacional sólida e reconhecida internacionalmente são fundamentais e a mola propulsora para voltarmos ao topo. Muito além de rodas e motores, é um oferecimento de Garrett Advance Motion, uma das marcas mais icônicas da indústria automotiva mundial.